Olá, bem-vindos ao De Frente com o Touro, o programa de entrevistas que conversa com pessoas proeminentes do mercado. E o De Frente com o Touro de hoje tem a honra de receber, aqui nos estúdios da Jovem Pan, o senhor Kai Schoppen, fundador e CEO da Infracommerce. É uma empresa pioneira e líder em full commerce no Brasil. A Infracommerce é um ecossistema que combina tecnologias, serviços e infraestrutura para digitalizar canais de vendas. A Infracommerce está presente também no México, na Colômbia, no Chile e na Argentina. E tem mais de 4.000 funcionários. Está listada na Bolsa Brasileira desde maio de 2021. Kai é alemão e tem 3 mestrados em administração de empresas. Um pela ESCP, Business School de Paris, outro pela Berlin Cass Business School e o terceiro pela City University de Londres. Kai foi consultor da The Boston Consulting Group, diretor de operações da alemã Brands for Friends e presidente da Brands Club na América Latina. Kai fundou a Infracommerce em São Paulo em 2012. Muito obrigado pela presença, Kai. Obrigado pelo convite, é uma honra. Pô, é uma honra ter você aqui com a gente. Pô, você sabe que eu acabei de voltar da Alemanha, né? Eu fui lá no levar o premiado lá do meu jogo Caça ao Touro. Que povo estudioso, né? Porque você tem um currículo invejável de estudo, hein? Sim, na verdade eu sempre falo que o alemão está muito melhor que a reputação, porque eu acho que o brasileiro padrão sempre pensa que o alemão é muito rígido, e no final das contas tem muitos engenheiros alemães e com certeza eles têm esse perfil de engenheiro, mas o brasileiro é engenheiro, em caso de dúvida, também é mais processual, então eu em geral falaria que o alemão está mais leve que a nossa reputação. Eu vou tentar te provar isso hoje. Vambora, mas os alemães são muito estudiosos, muito inteligentes, muito dedicados. E o Brasil tem um pessoal que é assim também, mas a maioria não é tanta lá. O alemão, na média, mas é mais esforçado que a gente. Justo. Mas deixa eu te falar, como é que começou o seu relacionamento com o Brasil? Quando é que você veio pro Brasil? Conta, como é que você apareceu? Como é que você chegou? Eu trabalhei como diretor de tecnologia e diretor de operações para um startup de e-commerce de moda na Alemanha. Tá. E a gente recebeu um aporte de um fundo de venture capital, de capital de risco. E esse fundo, além de ter investido na nossa empresa, ele investiu no Brasil. E depois de mais ou menos 3 anos, eu saí dessa empresa alemã e fui trabalhar para o fundo. Eles me chamaram para trabalhar para esse fundo. Entendi. Aí eles falaram, Kai, por favor, vai lá no Brasil, dá uma olhada na nossa investida. Isso foi no final de 2009, início de 2010, mais ou menos. Tá. Aí eu voltei para a Alemanha, para Zurique, que tinha um segundo escritório lá, e falei, tem muito trabalho a fazer lá no Brasil. Aí, no final das contas, o dono desse fundo falou, Kai, então fica lá 3 meses no Brasil agora e tenta ajudar os caras. Aí me apaixonei para o Brasil e fiquei. E ficou. Tá, mas essa Infracommerce não tem nada a ver com esse fundo, né? Não tem a ver com o fundo, porque o fundo parou de investir no Brasil, focou só na Europa e Estados Unidos. Entendi. Aí você ficou aqui, foi vendo, foi estudando o que dava para fazer? Exatamente. Ou você voltou para lá e ficou olhando de lá? Não, eu fiquei 3 anos aqui trabalhando para essa empresa investida. Tá. Assumi a presidência lá. Aí a gente vendeu essa empresa para a Buscapé, Buscapé Company. Sim, lá do Romero. Exatamente. Do Romero Rodrigues. Agora é nosso sócio lá na XP também. Exatamente. E aí, durante 2012, eu precisava pensar o que eu quero fazer na minha vida. Eu estava fazendo o phase-out do projeto lá do Brands Club. E aí eu identifiquei uma oportunidade, um negócio muito, muito grande, porque a gente trabalhava com muitas marcas de moda, varejistas que estavam vendendo dentro da empresa nossa, que era um varejista online. E os donos dessas marcas sempre falaram, legal que você vende os meus produtos online, mas eu quero fazer meu site. Eu falei, pega uma plataforma de e-commerce e começa. Até deu alguns nomes de algumas plataformas de e-commerce que ainda são muito bons hoje, mas na época já estavam no Brasil. Aí eles voltaram 2, 3 meses depois, falaram, legal que é a plataforma que retira o pedido, mas estou completamente perdido. Como eu faço pagamento, como eu faço logística, como eu faço marketing digital?
eu não tenho equipe, tipo, eu estou vendendo assim no e-commerce hoje, está iniciante. Claro. Então a gente falou, olha, a gente vai combinar plataforma com pagamento, com logística, com dados, marketing digital, e a gente vai oferecer uma solução completa. Fala, cara, deixa com a gente te cobra um faturamento, uma porcentagem do faturamento, e você faz com a gente, e você negocia com a gente nível de serviço, você negocia com a gente como você quer tratar seu cliente, a gente te ajuda a fazer melhor que você poderia fazer dentro de casa e mais barato que você poderia fazer dentro de casa. Por quê? Porque a gente era muito maior, no mínimo a visão da empresa foi, a gente falava sempre, se 500 marcas juntam todo o volume que eles têm com a gente vai ser o mesmo tamanho de um grande marketplace. Claro. Só que em vez de colocar a marca infra-commerce, como se fosse um site que você pode comprar uma coisa, a gente colocou os nomes das nossas marcas clientes. Então, é quase como tipo white label. White label, exatamente. Então, o nome infra-commerce vem de infraestrutura para você fazer seu comércio e a gente uma marca atrás das grandes marcas e está ajudando eles de ter sucesso no online. Tem um elemento lá dentro que às vezes as pessoas me chamam de Robin Hood, os nossos investidores antes, porque eu estava muito inconformado do fato que grandes marketplaces na China, grandes marketplaces nos Estados Unidos estavam dando bastante trabalho para as indústrias, né? Tem pessoas que falam que estão fazendo terraplanagem na indústria. Por quê? Porque você tem uma máquina lá, por exemplo, a Amazon nos Estados Unidos, que hoje deveria ter mais que 80 centros logísticos, está investindo bilhões em tecnologia. Como o pequeno varejista vai brigar contra essa máquina? Só que o consumidor, ele não aceita que o cara está pequeno. Ele quer o mesmo nível de serviço, as mesmas tecnologias, ele quer os mesmos... Então, a nossa ideia é como eu levo um cara que não tem punch, que não tem massa crítica para brigar contra os grandes marketplaces, porque simplesmente não dá para brigar com essa força, ao nível de serviço, ao nível de tecnologia dessas máquinas. Caramba, que interessante. Então você identificou uma necessidade do mercado e se colocou. Você sempre se interessou por tecnologia? Eu sempre gostei, eu sempre fui muito empreendedor. Eu paguei a minha faculdade vendendo contratos de telefonia. O primeiro celular que saiu eu já tinha, como criança, moleque de 10, 12 anos, eu estava desenvolvendo no software, no Commodore 64, que era um dos primeiros computadores. Sim, me lembro. Então, eu sempre tinha bastante paixão. Agora, eu venho de uma família que muito pouco empreendedor. Meu pai é executivo, agora está aposentado, e ele sempre falou, meu filho, por favor, arruma um emprego, tenta virar diretor, fazer uma carreira, você jogando toda a sua educação fora e pula na água fria, pelo amor de Deus. Então eu comecei a minha carreira mesmo sendo muito tendo um coração empreendedor. Foi um caminho de ser funcionário, de uma consultoria, fazer o que o pai recomendava, aprender um pouco, mas depois eu não conseguiu resistir. Aí bateu mais forte, a veia empreendedora bateu mais forte. Exatamente. E essa veia empreendedora, você acha que veio da onde? Não sei, eu acho que eu sempre falo que tem 2 perfis de executivos e você precisa dos 2. O meu perfil 80-20, que é um cara mais visionário, comercial, que você não pode olhar todos os detalhes. E se você só tem desses caras na sua empresa, você tem um baita de um problema, porque você abre um vácuo de execução em algum momento. Só que se você só tem outro perfil, que são os caras 100%, contabilidade, controlaria, advogado, que você também precisa, também não vende. Exatamente. Então, eu gostava sempre de transitar nesses 2 ambientes. De um lado, olhar os detalhes, do outro lado, ser comercial. Então, no final das contas, se você olha para muitos empresários, eles têm esse perfil que eles conseguem resolver um problema no chão da fábrica, se precisar, e 5 minutos depois, falar com você aqui hoje, né? Então, eu sempre tinha essa veia muito amplo e gostava disso. Muito legal. Você é uma pessoa muito estudada, né? Você fez 3 graduações em 3 países, 3 mestrados em 3 países diferentes, né? Como é que esse contato no meio acadêmico te ajudou na vida como empreendedor? Olha, eu acho que primeiro
fazer uma boa faculdade abre bastante portas, né? Não era o meu caso, mas se você pensa as grandes escolas de MBA nos Estados Unidos, quem tem feito um MBA, por exemplo, em Harvard, depois, se ele quer fazer um startup, captura muito mais fácil. No meu caso, não era Harvard, era uma faculdade chamada EUCP, que tem as cooperações com essas outras business schools da Europa, mas era uma faculdade muito boa. Então, quanto a gente falava com esse fundo para investir no primeiro projeto, claramente ajudou. A segunda coisa que ajudou, e realmente foi menos planejado, eu fiz o meu Master em Corporate Finance. Tá. Então, quando a Infracom estava ao caminho de abrir capital, como CEO e fundador, normalmente você precisa de bastante assessores, um diretor financeiro, CFO, para te explicar como funciona o mundo de mercado financeiro. Me ajudou bastante, porque no final das contas, durante 3 anos na faculdade, eu já tinha entendido em grandes linhas o conceito. Então, acho que ambos foram muito importantes. Mas, dito isso, hoje eu falaria que não precisa fazer a faculdade para montar uma empresa muito bem sucedido, e tem muitas pessoas que conseguiram fazer isso sem ter feito a faculdade. É que a faculdade, acho que te ensina a resolver problemas também, né? E de repente a vida te traz um problema novo, você está acostumado a resolver outros problemas, você consegue resolver aquele problema. Exatamente. E quando você montou, né, a Infracommerce, que dificuldades você enfrentou? Você chegou, teve ideia, falou, tem esse leque aqui, tem esse buraco, dá para encaixar uma empresa que vai prestar esse serviço? Olha, acho que primeiro a gente, como eu falei na introdução, né, a gente estava tentando vender a escala, tecnologia, uma arbitragem em uma forma ou outra ao tamanho do cliente. Só que quando você fecha o primeiro cliente, seu tamanho é o mesmo do cliente, então você está arbitrando nada. Sim, sim. Então, o nosso modelo de negócio, começo, né? Exatamente, no início é muito, muito difícil de tirar do chão. Tem uma barreira de entrada muito grande, por bem, porque ela protege a gente hoje. Mas no início, no final das contas, o cliente, ele não precisava comprar essa tecnologia à escala, que a gente não tinha isso para mostrar. Ele precisava comprar os fundadores, a equipe inicial de 20, 30 pessoas, falar, cara, me olha no olho, não te deixo na mão. Eu tenho investidores muito poderosos, fundos que estavam aportando na empresa, e por bem e por mal, você vai ter a nossa atenção como equipe cuidando do seu e-commerce. E com isso a gente fechou. Serviço, a gente vai dar serviço bom. Bom atendimento. Exatamente. E aí, no final das contas, a gente conquistou os primeiros 10 clientes assim, aí pouco a pouco a máquina começa a andar, né? Mas era meio que uma dança. Hoje, você pode falar quantos clientes tem hoje, não? Hoje tem, com a América Latina, passamos dos 500. Nossa, tem mais que 600 clientes. Que bom, hein? Que legal, que bom, que diferente. E essa expansão aí, você falou da América Latina, essa expansão para o exterior, como é que se deu essa expansão para o exterior? Né? Como que foi abrir negócio, né? Novas linhas, frentes de negócio em países que têm culturas tão diferentes, né? Aqui na América Latina? Quando eu cheguei aqui no Brasil, eu tinha o grande sorte de ter caras, por exemplo, como Romero, que eram também investidores envolvidos. Ele é muito amigo meu. Porque a Buscapé já tinha investido e depois adquiriu a empresa. Então, eu cheguei aqui e eles me sentaram em uma mesa e falaram, meu menino, podemos te explicar como funciona o Brasil, porque muitos dos gringos que chegam aqui com atitude, vamos falar, eu já conheço tudo acaba se ferrando. Tudo, exatamente isso. Então, eu tinha sorte que eu estava crescendo a minha carreira no Brasil aqui do lado de grandes empresários. E uma das coisas que eu aprendi sobre a América Latina nessas conversas foi que tem o mundo espanhol e o mundo português. Eu também tinha um conselheiro da época que era um dos fundadores da Mercado Livre, mas ele era o fundador da Mercado Livre México. Eu falei, como assim? Por que tem um fundador do Mercado Livre México? Não é uma empresa argentina? Aí eles falaram, não, a Mercado Livre tinha uma estratégia que eles tinham empresários regionais que desenvolveram a operação regional com equipes muito fortes, com uma participação do país significativa, e o Mercado Livre também tinha uma participação. Então, eu lembrava disso desde, literalmente, os primeiros 2, 3 meses que eu estava no Brasil. Então, quando a gente fez essa expansão, eu vou fazer o seguinte, eu vou misturar sócios locais da Argentina, do Chile, da Colômbia,
com a nossa estrutura de holding. E isso está dando super certo. Então, não é um alemão e alguns brasileiros imperialistas, porque eu sou gringo aqui, os brasileiros na Colômbia também são imperialistas na percepção deles. Né? Então, no final das contas, a gente está construindo junto com sócios que têm incentivo como empresários locais e está funcionando super bem. Então, por exemplo, na Colômbia tem um colombiano, no México tem um mexicano, no Chile tem um chileno, na Argentina tem um argentino. Exatamente, isso está funcionando legal, bem. Hein? E além disso, você ganha um monte de amigos na América Latina. Claro. Então, e gente de qualidade, gente de conteúdo, que pra você arrumar um sócio, o cara tem que ter dinheiro, conhecimento, né? Exatamente. Como é que você caçava esses sócios lá? Como é que foi? Olha, a gente, alguns via indicação, alguns contratando mesmo, como se fosse um headhunter, pegando pessoas que trabalham na empresa. Stock options, exatamente. Tipo de coisa. Mas alguns a gente investiu em empresas, líderes, fazendo coisas similares a gente e desenvolveu durante 3, 4, 5 anos essa jornada junto. Que legal, que legal. E esse segmento de vendas digitais disparou na pandemia, né? Foi muito importante para várias empresas sobreviverem, né? Ficarem ali, se não fosse as vendas online, muitas empresas teriam falhado, né? Ou você acha que aqui no Brasil os empresários aprenderam definitivamente a importância, né, das vendas online? Os empresários entenderam agora a importância desse canal para o futuro dos negócios aqui no Brasil? Olha, com certeza sim. Eu acho que muitas pessoas estavam pensando que e-commerce é uma coisa que vai acontecer no futuro, vamos dar uma olhada, molhar o pé, mas não era uma iniciativa estratégica para muitos. Dito isso, eu estou percebendo que muitas pessoas não entenderam ainda que a digitalização do negócio, a digitalização dos canais de vendas, não é uma coisa que para, no sentido, eu coloquei um site no ar, agora tô feito. Tá bom, Porque quando eu comecei no e-commerce era desktop. Depois virou desktop e mobile. Sim. Desktop, mobile, aplicativo. E agora? Live commerce, metaverso, social commerce. No final das contas, está virando cada vez mais canais, mais complexidade, omnicanalidade. Então, eu agora preciso interagir minhas lojas com meu e-commerce. Então, tudo isso para falar, eu acho que muitas pessoas precisam ter cuidado que eles não param em 2021. No sentido, colocaram um projeto no ar. Muitos também precisavam dar um salto de profissionalismo da equipe, então são bem estruturado para hoje, mas infelizmente ou felizmente, e-commerce necessita você sempre investir mais e não pode parar. Então, acho que tem um risco que quem perde esse trem, que em 2024, 2025 já fica obsoleto de novo. Tá. E como é que foi o impacto da pandemia para a Infracommerce? Vocês conseguiram muitos clientes? Vocês tiveram que investir muito, né, na plataforma para melhorar a plataforma? Ou pegar mais cloud computer, mais espaço em servidor? Como que foi a experiência, essa experiência horrorosa que foi o Covid? Não, para a gente, falando só de negócio, óbvio, foi maravilhoso. Claro. A gente no passado tinha crescido sempre 50% ao ano, 55% ao ano. Na pandemia a gente cresceu em volta de 100%. Caramba. Então, crescemos muito. Porque o online foi o que pegou, né? Exatamente. Agora, acho que empresas que nem o nosso, né, tem 10 anos mais ou menos. É jovem empresa. A gente, pelo Black Friday, na parte da tecnologia, já aprendeu essa oscilação que você precisa de um minuto para o outro, com mais computadores, mais servidores. Aquele então, pico, né? Exatamente. Essa coisa mais, vamos falar, escalonável, como o mercado chama isso, a gente está razoavelmente rápido e está funcionando bem. Agora, a gente, como diferencial, além de pagamento e plataforma, também fala que a gente cuida da logística. Só um parênteses aqui, se você pensa Mercado Livre, Magazine Luiza, B2W, certo? O diferencial do e-commerce é que eles controlam a experiência ao consumidor inteiro. Além de pagamento e plataforma, também tem centros logísticos que nem a Amazon tem, que nem a Alibaba tem. Você faz isso também, a Infracommerce faz isso também. Nós somos os únicos que combinam isso como prestador de serviço. Esse é o nosso grande diferencial. E aí... Você tem centros de logística? Temos 10 centros logísticos no Brasil. Uau, então, por isso eu falo, aí tenta contratar 300 pessoas no meio de um lockdown de 1
minuto para o outro. Aí a gente estava suando. Então, a parte, vamos falar, humano da logística, ela que a gente precisava driblar, porque a gente também não queria expor, a gente chama os nossos funcionários nossos infras, né? No sentido, a logística não pode parar. Então, a loja está fechado e está todo mundo em casa, mas precisa cuidar da galera do CD. Então, máscaras, teste de Covid, todo o protocolo de desinfecção. Então, era uma fase complexa. Foi complexa. Mas, assim, no geral, assim, deu tudo certo, vocês investiram mais, cresceram. E na hora do Black Friday, vocês têm alguma coisa que vocês fazem para os momentos de pico? Sim. No Black Friday, vocês pegam mais espaço de servidor, essas coisas? Como funciona? Sim. Quando eu comecei no internet, no mundo de internet, de tecnologia, isso foi muito difícil. Porque pensa, cada uma dessas máquinas custa milhares de dólares ou euros ou reais, independente. Então você não consegue de um minuto para outro comprar mais 10. Né? Hoje, que nem você falou, a maioria desses servidores, eles estão na nuvem. Sim. Né? Aí você pega servidores da Ásia, lá o Black Friday já passou, nem tem tanto Black Friday na Ásia. E você aluga literalmente os servidores do outro lado do mundo, que lá já passou o Black Friday, já está à noite, e aloca eles aqui. Então você tem muito mais... Mesmo a distância não faz problema? Não, tem uma latência, mas de microsegundos. Pensa que você está falando com um amigo nos Estados Unidos, na Europa, via celular. Tipo, não é que demora 10 minutos para a voz chegar, é quase instantâneo. Então é a mesma coisa. Então hoje essa parte está muito mais fácil, muito mais barato, mas às vezes as empresas vendem um mês em 3, 4, 5 dias. Então pensa o que isso causa para uma operação logística. Um mês em uma semana significa que você precisa, como se fosse 4 meses. Quase muito caminhão saindo para entregar. Então, para as entregadoras, para as transportadoras, isso é um desafio enorme. Então, essa malha logística, não para a gente, para o Brasil inteiro, tá difícil. Quem é bom de tecnologia, a parte de tecnologia está mais fácil hoje. Legal. E no Brasil, quais são os principais centros? Imagino São Paulo, Rio, Belo Horizonte, onde mais? A gente tem um grande em Extrema, porque Minas Gerais tem benefício fiscal para varejo, para e-commerce. Então, a gente oferece para nossos clientes essa optimização fiscal, além de meramente optimizar a distância, vamos falar. É muito importante isso no Brasil. Né? Mas a gente tem centros de logística no Nordeste, a gente tem Brasília para a ponte para Norte, porque no final das contas, quando eu cheguei no Brasil, receber em São Paulo em 5 dias já estava bom. Hoje todo mundo quer receber São Paulo no mesmo dia ou talvez no dia seguinte. Então, a barreira... Já tem gente querendo no mesmo dia? 3 horas. A gente tem marcas de luxo que a gente entrega em 3 horas. Então, a exigência tá subindo. E no final das contas, se você pensa, quando eu cheguei no Brasil, Acre às vezes demorava 40 dias para entregar. Nenhum consumidor vai esperar 40 dias hoje mais, né? Então, eu sempre falo que o Brasil, o tamanho da Europa, com 1/4 da população e 95% das estradas não são pavimentados. Então, as pessoas sempre falam, putz, custo de Brasil. Mas, no final das contas, né, se você quer driblar e-commerce, não tem segredo. Você precisa chegar mais perto do consumidor. Botar os centros de logística, espalhar pelo Brasil. Exatamente. A gente, além disso, tem micro-CDs que conseguem fazer essa capilaridade melhor ainda. Então, você reduz tempo de entrega e, mais importante, você reduz custo de frete. Frete também é muito alto no Brasil. E aumentou muito depois da pandemia, tudo. Exatamente. Então, isso é um caminho. Outro caminho que muitos varejistas adotam é essa omnicanalidade, né? Você usa as lojas físicas como se fosse um centro de logística. Mas o segredo, no final das contas, é você precisa chegar mais perto do consumidor se você quer reduzir o tempo de entrega. E nesses outros países também, você tem os centros de logísticas também, tudo ali. Exatamente. E esses clientes seus deixam estoque grande lá? Fica um estoque enorme ali? Vocês fazem a segurança também, tudo? Exatamente. Caramba, que bacana, hein? Que diferente. E como é que você vê o potencial de crescimento, né, dos canais digitais de comércio? Não só aqui no Brasil, mas onde você tem negócio. Brasil, Chile, Argentina.
Eu sempre falo que e-commerce é um mega trend que não vai acabar, no mínimo, nos próximos 5 até 10 anos. Né? A gente está vendo um crescimento tradicional sem a pandemia, o efeito da pandemia no e-commerce brasileiro, de 10 até 20% por ano nos últimos 10 anos. Então, no final das contas, a América Latina está crescendo mais, porque eles estão 2, 3 anos atrás da gente. Sim, estão atrasados, estão vindo. Exatamente. Então, eu sempre brinco com a equipe que a gente está sentado em cima de um foguete, né? No sentido, só precisa segurar muito bem, executar muito bem, no sentido, e você vai crescer na teoria, né? E isso vale para a Infracommerce e vale para muitas empresas do setor de tecnologia de e-commerce. É um mercado que naturalmente cresce, porque mesmo orgânico, né? Exatamente. Mesmo se o varejo não cresce muito, tem cada vez mais pessoas que têm acesso ao computador, que têm acesso a uma conta bancária, um cartão de crédito. Que para de comprar fisicamente e compra online. Exatamente. Alguns que ainda não têm coragem. Tem muita gente que não tem coragem ainda. Exatamente. Quando eu era novo, eu não tinha coragem. Vou passar meu cartão, vou roubar meu cartão. Exatamente. E hoje em dia já tem todos os mecanismos de segurança. Na Coreia do Sul, pós-pandemia, a parte do e-commerce, do varejo, é acima de 30%. No Brasil, pós-pandemia, a gente está falando em 15%. Então, na teoria, se a gente chegar nos níveis da Ásia, vamos falar generalizado de Ásia... E vai chegar, né? O que você falou, duplica em 3 anos, duplica em 10 anos, mas vai... Tá crescendo. Exatamente. A Coreia do Sul é o mais moderno de tudo, né? Não, é impressionante. O mais moderno de tudo. O que você acha que atrapalha aqui o crescimento dos canais digitais no Brasil? Eu já falei um pouco da distância, do desafio de um país continental. Às vezes eu brinco... Mas isso é um desafio seu, né? Da Infracommerce. Minha pergunta assim, para nós, usuários, o que tem que fazer para a gente consumir mais? Concordo com você. Talvez olhando no olhar do consumidor seria o custo de frete, que é o resultado dessa distância, né? Se você quer tempo você já meio que resolveu. O custo de frete vai um pouco no embalo, porque quanto mais perto você chega, o custo de frete fica mais barato. Sim, tá? sim. Mas para você ter uma noção, uma entrega de um tênis em São Paulo dá 5 até 10 reais de custo de frete. Não é muito, né? Não, tá ok. Mas se você quer mandar o mesmo sapato para, vamos falar, Acre, utilizando o mesmo exemplo do dia anterior, pode chegar em 40 reais, 30 reais de frete. Aí, como você vai comprar um sapato barato de 30 a 40 reais se você paga quase o mesmo custo no frete? Claro. Então, se você não consegue chegar perto do consumidor, você não vai vender os produtos baratos. Entendi. E para vender os produtos baratos, a gente está no Brasil, certo? Você fala do mercado de massa. Então, claro. Então quando eu cheguei no Brasil, e-commerce, óbvio, não dá para generalizar, mas era muito uma coisa de classe A, B. E eu estou todo ano... Exatamente. Então, acho que a gente está descendo para baixo e quanto mais perto... Todo mundo tem, né? Quanto mais perto você chega do consumidor, mais você democratiza o e-commerce. Então, acho que isso é uma coisa que está importante. Ter a conta bancária com cartão de crédito, ser digital no sentido para o consumidor, ter acesso ao computador é importante. Claro. e falta ainda. Tributação é um problema? Imposto, essas coisas ou não? Olha, eu falaria que não é mais complexo para a gente que para outros. Você vive até o varejo isso no Brasil. Exatamente. Também, né? Não, a gente tem uma equipe grande de fiscal que não precisaria na Alemanha. Isso é claro. Mas eu acho que não atrapalha a gente mais ou menos que outros. Para mim, faz parte do Brasil. Mesmo, exatamente. Cultura. Quer começar... E uma vez que você entende e trabalha com isso, funciona bem. E criptomoeda? O que você pensa sobre criptomoedas? Você acha que pode mexer nesse mercado de vendas digitais ou não? O negócio é cartão, Pix... Olha, eu sou do mundo de tecnologia e mesmo que talvez criptomoeda não está passando o melhor momento, né, de ser na moda nesse momento, eu acredito que é uma tecnologia de blockchain que vai ficar. Eu acho bom ter a Bitcoins, Ether e todos os outros criptomoedas. Vai fazer bem para a sociedade, na minha opinião. Agora, para e-commerce é um pouco menos relevante, porque se você pensa, a criptomoeda é como se fosse um real, $1. É difícil de comprar também. Você tem que ter um wallet.
Você tem que ter um rolo. Então, o que eu acho que, na minha opinião, vai acontecer, e está acontecendo já cada vez mais, que vai ter o método de pagamento de pagar com seu wallet de Bitcoin. Então, em vez de clicar, eu quero pagar com boleto ou com cartão de crédito, você fala, eu quero pagar com meu wallet. Aí você se loga lá e paga. Mas vai dar quase igual o Pix, só que em vez de pagar em real, você vai pagar em Bitcoin, por exemplo. Então, no final das contas, para a gente, acho que é menos relevante que para outras indústrias. Claro. Hoje você aceita Pix, cartão e boleto? Não, a gente tem mais ou menos 20 métodos de pagamento. Uau, mas PayPal, Apple, essas coisas? Mercado Pago, exatamente. Tem muitos métodos de pagamento. A gente faz empréstimo para você poder parcelar em 24 vezes no boleto, em vez de parcelar no cartão de crédito. Que legal. Tem N inovação. Então o cara vai lá comprar lá na Infracommerce e ainda empresta o dinheiro para ele comprar. É exatamente isso. Então, que nem os grandes varejistas, sim, né? Sim. A operação de, vamos falar, pagamento, crédito é muito importante, mas o principal volume do Brasil é boleto, Pix e cartão de crédito e mesmo com muitos fintechs, né? Tem 200, 300 fintechs que fazem métodos de pagamento, eles nem conseguiam passar de 5% da relevância do volume. Tá, nós estamos chegando no fim da entrevista, numa parte que chama Bate-Touro. Eu vou falar uma palavra e você me fala o que vier na cabeça. Tá pronto, Kai? Pronto. Então vamos lá, Um ídolo. Elon Musk. Elon Musk, muito bem. Uma viagem. Olha, eu queria muito conhecer o Japão. A gente tem um sócio japonês e eu nunca visitei ele. Ah, que legal, que legal. Mas tem um sócio, tem operações lá? Tá, ele investiu em 2014 e a gente nunca conseguiu fazer as agendas baterem. Uau, então, quero parabéns, muito visitar que legal, que diferente. Um sonho. Eu quero ver que a Alemanha ganhe a Copa do Mundo. Eu não. Chega, 7-1, pelo amor de Deus. Um erro para não ser repetido. Deve ser difícil. Essa vai ser mais profunda que uma palavra. Eu acho que o empresário que começa o negócio, ele sempre, para proteger a caixa, que você tem pouco dinheiro nisso, ele sempre tenta fazer as coisas ele mesmo, o máximo possível, entre os fundadores. Centralizar. E se você não faz esse momento bem feito, que em algum momento você precisa soltar as coisas e montar uma equipe, você mesmo atrapalha o seu negócio. Então, hoje... Você tem que saber a hora de delegar. Eu tivesse contratado uma equipe muito boa, além dos fundadores, de diretores, mais cedo ter delegado mais rápido, porque não escalona se você não faz isso. Que legal. Gente, conversando aqui com o Kai Schoppen, o CEO, fundador da Infracommerce. Assim, uma aula, obrigado aí, os espectadores aí, quem investe na Infra. Qual que é o ticker na Bolsa? Já é negociado na Bolsa? IFCM3. IFCM3, você que investe na Bolsa, pesquisa sobre essa empresa um pouco mais. Esse é o CEO e fundador que veio aqui contar pra gente um pouco da história da Infracommerce. Obrigado demais. Obrigado mais uma vez. Valeu demais e vai, Torinho! Vai, Torinho! Continue aí com a programação da Jovem Pan News. Valeu! Realização Jovem Pan News.